Já parou para pensar como os games fazem parte da sua rotina? Por trás dos jogos que você curte, com gráficos de tirar o fôlego e mecânicas viciantes, existe uma área que mistura criatividade e tecnologia para criar experiências únicas. Essa profissão envolve programação, design, som, narrativa e inteligência artificial. Tudo isso para desenvolver jogos que não servem só para entreter, mas também para educar, cuidar da saúde, treinar profissionais e muito mais. Hoje a gente vai mergulhar num universo onde criatividade, tecnologia e lógica se unem para criar experiências que divertem, ensinam e até transformam vidas. E para entender melhor como tudo isso acontece, a gente vai conversar com Pedro Matucci, um game developer, que vai contar como é trabalhar com desenvolvimento de jogos, falar sobre o mercado de trabalho e dar dicas valiosas para quem quer entrar nessa área. E não sai daí, porque ainda neste episódio a gente vai dar os primeiros passos na criação de um game de verdade. Você vai aprender a criar seu próprio jogo usando programação de um jeito simples, prático e super divertido. Preparado? Então, bora embarcar nessa jornada digital e descobrir como os games ganham vida e como você também pode fazer parte disso. Não perde nada, cada detalhe faz a diferença. Olá, meu nome é Pedro, eu sou desenvolvedor de games, me formei em engenharia de computação aqui do Inatel em 2010. Desenvolver jogos, criar jogos, de certa maneira, sempre conduziu as escolhas que eu fiz na minha vida, assim, tanto em termos acadêmicos como profissionais, né? Então eu escolhi fazer Inatel para aprender a criar games. Desenvolver jogos no Brasil, por exemplo, não tinha muitas oportunidades, não tinham muitas empresas, mas eu queria aprender a criar. Trabalhar com games é ao mesmo tempo divertido, é desafiador, é uma montanha-russa de emoções, porque existem momentos onde eu estou discutindo mecânicas ou funcionalidades do jogo assim que as pessoas vão jogar e o quanto elas vão se divertir. A gente está discutindo às vezes o quão divertido vai ser adicionar uma habilidade, uma funcionalidade dentro do jogo. Às vezes eu estou resolvendo problemas extremamente complexos de gerenciamento de memória, onde eu tenho que entender o bug que está acontecendo em um determinado momento específico, num determinado dispositivo, assim, uma coisa muito específica. Então tem essas variações, né? Em algum momento você está fazendo coisas, e eu já tive a oportunidade de desenvolver mecânicas, era um caldeirão, e aí algumas horas depois de nós lançarmos esse jogo, o conteúdo no caso, tinham várias pessoas fazendo vídeo, e aí você se sente, é muito prazeroso, você vê que o seu trabalho tá servindo de ferramenta para a galera se divertir. Por outro lado, para aquilo funcionar, às vezes tem problemas muito complexos. Há momentos em que o amor precisa falar mais alto, você tem que se concentrar e querer resolver um problema muito cabeludo. Em outros momentos você está se divertindo, criando coisas que as pessoas também vão se divertir. O que eu vejo como fundamental é você conhecer muito sobre computação, software. Quem quer trabalhar, obviamente, com desenvolvimento, né? Porque a área de games ela é muito ampla, existem muitas oportunidades. Trabalhar com games exige que você domine um pouco como os softwares são feitos, né? O que acontece por trás ali quando um software está sendo executado, por exemplo, todo o funcionamento da memória, do sistema no qual o software está executando, e conhecer isso é fundamental, porque quando você implementa algo, quando você cria algo para dentro do jogo, existem várias coisas que estão funcionando ao mesmo tempo. Então é importante você ter uma noção muito clara para que você não estrague outras coisas, falando de uma forma muito simples, que você não estrague ou que você use todo o recurso que você tem, seja um celular, seja um PC, um videogame, você use o recurso, a memória, o processador que ele tem, toda a capacidade dele da melhor maneira possível, porque assim você consegue criar gráficos incríveis, criar mecânicas, sistemas de física, várias outras coisas, várias coisas que são muito divertidas de uma forma muito eficiente. Então é muito importante ter esse conhecimento, então ter uma boa formação, conhecer muito sobre computação e software e praticar, se entregar para aquilo, sabe? Criar seus próprios jogos, criar suas próprias mecânicas, aprender sobre as ferramentas que são capazes de criar jogos, né? As game engines, então se dedicar, debruçar em cima, como é que elas funcionam. É uma verdade que serve para tudo, é energia e tempo. Se você emprega energia e tempo naquilo, o resultado vai vir, não tem como fugir desse destino. Olha, atualmente o que eu percebo é que os jogos eles estão trazendo mecânicas capazes de permitir que as pessoas criem conteúdos. Então há uma integração muito forte com redes sociais, assim, com as redes sociais de conteúdo curto. Então você vê que as redes sociais elas estão caminhando num sentido onde permite com que as pessoas criem suas próprias coisas, seus vídeos curtos e os jogos também têm vindo nessa linha. Então você pode ver que muitos jogos, muitas franquias famosas adicionam conteúdos que nós chamamos geração procedural de
conteúdo, ou mesmo a capacidade do próprio jogador criar suas coisas. Isso permite com que você personalize o jogo da sua maneira, você customize e traga um pouco da sua própria essência para dentro do jogo, e a partir daquele momento você cria algo dentro do jogo e grava um vídeo, por exemplo, e põe nas suas próprias redes sociais. Então essa integração entre o jogo ser parte da criação dos seus próprios conteúdos e ajudar você também a se promover, seja no ramo profissional, seja pessoal, se você quer ser um influencer, um youtuber, um gamer, né? As pessoas confundem game developer com gamer, mas a pessoa às vezes grava vídeo dela jogando. E eu acho que talvez o próximo passo é trazer inteligência artificial para auxiliar exatamente atingir novos estágios de produção, de criação de coisas e diversificação de conteúdo. O trabalho, a energia, o tempo, o foco, todos esses conceitos que podem parecer meio vagos, mas quando você de fato quer fazer algo e você dedica energia para aquilo, né? Você coloca foco naquilo, então você quer desenvolver algo, você quer criar, você quer ser um astronauta. O que um astronauta faz? E aí você seguir esse caminho. Então você quer ser um desenvolvedor de games, você quer ser um artista, um programador, às vezes um game designer que pensa como os jogos são, em que momento eu vou colocar uma plataforma, um inimigo, e aí o que o player fará nesse momento e tudo mais. Esse é o game designer que pensa. Então qualquer coisa que você queira fazer nessa área, é exatamente o que ele faz, como ele faz, quais ferramentas ele utiliza e dedicar energia, foco, tempo, trabalho e aprender. Não tem como fugir disso, sabe? Esse é um trabalho que não é fácil. É muito prazeroso, é muito divertido, mas não é fácil. Então, quanto mais energia e trabalho você empregar, a sua chance de sucesso é maior também. E quanto antes você começar, quanto mais cedo você começar, eu acho que mais rápido você atinge seus objetivos, mais longe você consegue chegar também. Na década de 1950 surgiu os primeiros computadores e foi em 1958 que o jogo eletrônico Tênis para Dois, criado por William Higginbotham, marcou o início da história dos games. Agora chegou a sua vez. Que tal criar o seu próprio jogo do zero, usando programação? Preparado para esse desafio? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano, sou engenheiro de computação e hoje a gente está aqui para poder aprender a desenvolver um jogo totalmente do zero, só que de uma forma muito mais simples do que a gente costuma ver o pessoal desenvolvendo, utilizando uma plataforma bem legal e 100% online. E bom, que plataforma é essa? A plataforma, no caso, ela é chamada de Scratch. Então, entrando no site do Scratch, lembrando que ele é totalmente gratuito e online, a gente vai colocar esse link, esse aqui é o link para poder entrar direto na plataforma. A gente vai ter essa primeira visão aqui da plataforma, certo? Que é do site do Scratch, mas o que vai mais importar pra gente aqui, primeiramente, é se inscrever na plataforma. A ideia do jogo nosso aqui é justamente fazer um jogo inspirado naquele jogo do dinossauro. Então, pra gente criar um novo projeto, pra gente poder desenvolver o jogo nosso, vamos vir aqui na parte superior, do lado direito, onde vai estar o nosso nome de usuário. Vamos clicar nele, vamos vir aqui em Minhas Criações, de novo, e vamos criar um novo projeto, clicando no botão aqui em cima, ó, Novo Projeto. Vamos primeiro colocar toda a parte visual que a gente vai utilizar. Então primeiro vamos apagar o gatinho que vem aqui por padrão, vamos clicar aqui na lixeira e vamos adicionar os atores primeiramente. Então clicando aqui nesse botão, selecionar um ator e vamos adicionar esse dinossauro 4, que eu acho que fica legal pra gente colocar. Então clicando ele já aparece aqui na tela e vamos adicionar um obstáculo para ele poder pular, que é a ideia principal do jogo. Só clicar aqui e já vai ser adicionado. E claro, não vamos deixar um fundo branco, vamos colocar um cenário também. Então vamos vir aqui no botão de selecionar cenário. Acho que esse Blue Sky aqui fica bem legal. Então com todos os elementos aqui adicionados, vamos fazer uma edição. No caso, vamos mover esse dinossauro um pouco mais para o lado aqui e deixar ele um pouco mais embaixo. E vamos diminuir essa árvore aqui também. Ela tem que ser menor que o dinossauro. O dinossauro, no caso, vamos editar ele um pouquinho. Vamos fazer uma edição legal nele, que é no caso da animação dele. Para a gente poder editar ele, a gente vai fazer o seguinte. Vamos clicar com o botão direito em cima do frame. Vamos duplicar, certo? Clicar em duplicar. E vamos editar só os pés dele. Então vamos clicar nesse do fundo e vamos arrastar aqui para trás. O que estava atrás a gente vai colocar na frente. Bom, e continuando, aí agora a gente pode
passar justamente para a parte da programação do jogo. E essa programação a gente vai fazer meio que criar vários conjuntos de blocos para cada função que a gente for ter no jogo. Para isso, a gente vai vir aqui nas categorias dos blocos, certo? E a gente vai clicar em eventos e a gente vai pegar esse primeiro bloco que a gente tem aqui, que é quando a bandeira verde for clicada. Então a gente vai clicar aqui e arrastar aqui para dentro da área nossa. Como que funciona isso? Se a gente for reparar aqui na parte de cima, a gente tem duas figuras. A gente tem a bandeira verde e a gente tem esse outro símbolo vermelho. Isso aqui serve para a gente poder começar e parar o jogo. E o que a gente quer quando a gente começar o jogo? A gente quer que o personagem ele comece a fazer a animação. Então para isso a gente vai buscar outro bloco e a gente vai pegar esse bloco escrito sempre. Vamos clicar e arrastar. Esse bloco aqui, ele tem um encaixe embaixo e esse outro bloco tem um encaixe igual do de cima. A gente vai perceber que os dois se encaixam, como se fosse justamente o quebra-cabeça. E essa é a ideia principal aqui da programação em blocos. A gente vai criar agora outra função importante que ele tem, que no caso é a função dele pular. Então para isso, vamos começar colocando o primeiro bloco aqui de comando. Então a gente vai vir aqui em eventos. E aqui no segundo bloco a gente tem quando a tecla espaço for pressionada. A gente vai utilizar esse bloco aqui. Então vamos clicar, arrastar aqui para dentro. Então a gente vai usar esse bloco de comando e a gente vai colocar aqui a ação que o personagem vai tomar, que no caso é fazer o pulo. Então a gente vai vir aqui na categoria de movimento, certo? A primeira aqui em cima. E a gente vai utilizar esse bloco aqui, ó. Deslize por 1 segundo até X tal e Y tal. Beleza? Então a gente vai colocar aqui. Agora partindo para o obstáculo nosso, certo? Para a árvore, vamos clicar nela aqui e vamos fazer agora uma programação dentro do obstáculo nosso, para a gente poder fazer ele se movimentar pelo mapa. Primeiramente, o primeiro bloco que a gente vai colocar aqui é justamente o da bandeirinha, esse bloco, certo? E aqui, além de fazer o objeto se movimentar pelo mapa, a gente já vai criar o sistema de pontuação junto com ele. Para poder criar a pontuação, a gente vai precisar criar algo que chama variável. Então a gente vai vir aqui do lado esquerdo na categoria de variáveis e a gente vai ter essa primeira opção aqui, ó, criar uma variável. Vamos clicar nela, vai aparecer essa tela aqui pra gente e a gente vai precisar colocar um nome para ela. A gente pode deixar aqui para todos os atores, beleza? Vamos dar um OK. Então, para a gente ter certeza que sempre vai começar uma pontuação zerada, a gente vai utilizar esse bloco aqui, ó, MyVariable para 0. Vamos encaixar ela aqui e vamos trocar a variável para pontos e vamos manter o 0, que é o que a gente quer. Agora, em relação ao movimento do objeto, a gente vai vir aqui em controle e a gente vai usar aquele mesmo bloco que a gente utilizou no dinossauro, que é o sempre. Então, para isso, a gente vai utilizar essa opção aqui, esse bloco, que é vá para X e Y, que é a coordenada, e aqui ele já está com as coordenadas exatas, que a gente já setou aqui para o nosso objeto, beleza? Então a gente nem precisa mudar, e depois a gente precisa fazer ele se deslizar pelo cenário, então a gente vai utilizar o mesmo bloco que a gente usou pro dinossauro. Então aqui, deslize por 1 segundo, ainda está faltando algo muito importante, que é, vamos dizer assim, a tela de Game Over. Primeiro, vamos colocar o bloco aqui da bandeirinha, certo? Que quando a gente começar o jogo, vamos colocar um bloco para a gente ter certeza que o dinossauro vai nascer, certo? Entre aspas, no local principal dele aqui. Vamos pegar aqui o vá para X e Y. A gente vai selecionar agora esse bloco aqui, ó, que fica dentro de controle. Espere até que. Então a gente vai vir aqui em sensores. Então a gente vai pegar esse primeiro bloco aqui, ó, tocando em, e colocar aqui dentro do outro bloco. A gente vai trocar esse ponteiro do mouse para tris, que é o nome aqui da árvore, certo? Do objeto nosso, quando acontecer essa ação, certo? O que o jogo vai fazer? Primeiramente, ele vai mudar a tela do jogo, então a gente vai precisar pegar outro bloco desse, aqui em aparência, mudar para o cenário, pode deixar aqui o Blue Sky 2, que é a nossa tela de Game Over, e a gente vai ter que parar o jogo, simplesmente parar tudo que está acontecendo. Então a gente vai vir aqui na parte de controle e pegar esse bloco aqui, ó, pare todos. E agora a gente pode justamente testar o nosso jogo completo. Então é isso, pessoal. O nosso jogo ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado e conseguido fazer em casa. E principalmente espero que tenham despertado um sentimento legal em vocês. E caso tenham conseguido fazer, compartilhe com a gente. Até a próxima e muito obrigado.
Já conhece o Nativos do Futuro? Então, aproveita para continuar explorando cursos, podcasts, videoaulas e e-books. E claro, não perca a TV Nativos. Tudo feito para inspirar seu futuro. Estamos nas redes sociais, YouTube, TVs e rádios educativas pelo Brasil. Até a próxima!